Com um campo pesado, mas em excelentes condições, diga-se de passagem, o Craque empatou com o meu Dragão, empatou em 2-2. E por que eu tô falando dessa forma? Porque o Craque até merecia resultado melhor. Craque e Atlético jogaram lá em Catalão e o time da casa, mesmo saindo atrás 2 vezes no placar, conseguiu reverter, conseguiu empatar e poderia ter até um resultado melhor, não fossem algumas intervenções tanto de goleiro quanto até mesmo da sorte. Enquanto isso, o Atlético chega ao seu 3º jogo aí na temporada com apenas uma vitória, né? Então vamos falar aí tudo que rolou nesse jogo, explicar esse movimentado 2-2 entre o Leão do Sul e o Dragão, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que sofrem um pênalti por jogo. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Sem mais delongas, escalações na tela. E galera, antes de começar o vídeo, eu expliquei isso no vídeo anterior que eu fiz, da última análise de hoje, mas eu estou passando por uns problemas de saúde e tive dificuldades para conseguir gravar o vídeo mais cedo, por isso ele saiu meio na madrugada e eu peço desculpas por vocês por isso, e também eu tô com uma certa dificuldade para respirar e acabo tendo que pegar mais fôlego aqui para conversar com vocês, então vou pedindo desculpas antecipado por isso, tá? Mas vamos explicar aí, né, mais um empate aí do Atlético, na verdade, mais um resultado que é de certa forma esperado pelo que tem sido o Atlético nesse começo de temporada. Vamos lá, vamos explicar bonitinho para vocês, porque pode parecer muitas coisas erradas para uns, talvez corretas para outros, e eu vou trazer apenas a minha opinião, tá? Assim, eu não sou dono da verdade, vocês sabem muito bem, eu apenas dou um ponto de vista e vocês ficam à vontade para concordar ou discordar nos comentários. O Craque, na minha opinião, é uma das melhores equipes do interior hoje, tá? Na forma como se preparou para esse campeonato goiano. Os 2 empates anteriores, incluindo o empate em 1-1 fora de casa contra o Goiás, mostraram que o Craque está bem preparado para essa competição. É um time bem treinado, bem organizado e com um contra-ataque e uma saída de bola veloz. É um time que usa muito as infiltrações nas costas dos laterais, nas costas dos zagueiros, contra-ataques e lançamentos, passes em profundidade. Contra o Goiás já tinha mostrado isso, teve até chances de matar o jogo a seu favor, mas acabou parando na boa atuação do Tadeu e também em alguns erros de finalização de seus jogadores. Enquanto isso, o Atlético, com o Guanais à frente como treinador, tá rodando elenco. Começou a temporada jogando com um time, contra o Goiânia foi outro time um pouquinho diferente. Nesse jogo já veio, por exemplo, com um jogador da base, veio com o Daniel à frente ao invés do Caio Dantas e veio com o Gustavo Daniel, inclusive, né, o nome dele, lateral esquerdo, né, também que é garoto da base do Atlético. E aí eu vou ter que ser, né, independente do que me digam, do que vocês concordem ou não com o desempenho do time, eu tenho que ser positivo com relação a isso, tá? Eu fico muito feliz de ver a base do Atlético sendo aproveitada. Existem jogadores com muita qualidade, que precisam de oportunidades mesmo. E começou o ano com o Guanais dando essas oportunidades. Claro que isso vem de cima, né? Obviamente o Adson e toda a diretoria, a coordenação de futebol ali da parte da categoria de base, todo mundo dando respaldo para esses garotos poderem jogar. E claro, galera, isso mexe muito com o estilo do jogo e como é o desenrolar da partida. Existe uma questão de entrosamento, existe uma questão de adaptabilidade, existe até nervosismo que entra em conta. Mas tudo bem, começou o jogo e sim, o Craque estava jogando melhor na partida. O Craque teve 2 chegadas no ataque, onde ele precisou contar com a sorte, o Atlético no caso, né, precisou contar com a sorte para não sair perdendo. O Anderson, que inclusive estreou no gol no lugar do Ronaldo, que alegou estar machucado, e eu vou falar alegou assim meio entre aspas, porque o Atlético começou a contratar jogadores aí, né, contratou 3 goleiros praticamente, e com essa história do Ronaldo tá querendo sair ou não tá querendo sair, o Adson falar que ele tá querendo, e o Ronaldo falar que não falou isso, enfim,
ficou o clima de que o Ronaldo tá se despedindo do Atlético, que pra mim é uma péssima notícia. Eu gosto das atuações do Ronaldo, não é um goleiro perfeito, longe disso, mas cara, do Atlético é o goleiro com mais confiança e com mais responsabilidade debaixo da trave. É o goleiro que tá com confiança pra seguir na temporada, seria o nosso goleiro pra Série B. E claro, aí teríamos o Anderson, que seria uma sombra importante pra manter o bom nível nessa posição no Atlético, coisa que, né, é sempre importante a gente ter no clube um nível técnico naquela posição, independente de quem tá, o titular ou reserva. E o Anderson nesse jogo, pra mim ele entrou nervoso, talvez pela estreia, talvez pelo campo molhado, talvez por suas características. Mas assim, a saída de bola dele, eu achei ele muito hesitante. No lance de contra-ataque no primeiro tempo do craque, eu achei que ele hesitou na saída, poderia ter tomado uma bola por cima, encoberto e sofrido gol, mas ele deu sorte do atacante do craque não finalizar dessa forma. E nas saídas de bola, chutes, toda hora ele errava meio passe e tal, enfim. Primeiro jogo, né, vamos dar o desconto ali, que tá meio nervoso, mas é um jogador muito importante, muito até bem quisto pelo time de onde ele saiu, que foi o Cruzeiro. Então assim, cara, é um jogador que a gente espera que desempenhe um papel com confiança debaixo da trave, né? E, cara, o Atlético mesmo sofrendo pressãozinha ali, uma pressãozinha nos contra-ataques do craque, que inclusive como eu falei, era melhor, o Atlético fez o primeiro gol, e um belíssimo gol de falta, cobrança do Ray Ramos, que é uma das características dele, né? Ele finaliza muito bem de fora da área, inclusive isso deu visibilidade pra ele quando ele jogava no Campeonato Paulista, se não me engano pelo Botafogo de Ribeirão Preto, ele fez um golaço de fora da área, foi contratado pelo São Paulo, e depois foi pro Ceará, enfim, mas é uma característica positiva dele, ele finaliza bem de fora da área, cobrou uma falta belíssima, pegou até no travessão e venceu o goleiro do craque, fazendo 1-0 pro Atlético. Só que o craque, como estava melhor e usando as infiltrações e lançamentos, pegou a defesa do Atlético bagunçada e num bote errado do Alex, que inclusive fazia uma partida bem ruim, diga-se de passagem, o craque saiu na cara do gol, toque pro meio, venceu o Anderson, o jogador do craque finalizou sem marcação, fazendo o empate, né, chegando 1-1 para o craque, né, porque o craque merecia aquele resultado pelo menos de empate, era melhor na partida. O jogo seguiu normalmente, com o craque ainda melhor, na minha opinião, o Alejo fazendo uma partida bem abaixo, e assim, não é a primeira, as duas outras partidas eu achei o Alejo muito apagado, ele tá muito perdido em campo. Eu não sei porque o Guanais inverte o Alejo e o Janderson, colocando o Janderson pela esquerda. Ele não é o Luiz Fernando, o Janderson é um lateral ou um ponta que joga pela direita, não é um ponta pela esquerda. Quem fazia às vezes de ponta esquerda era o Alejo, que inclusive já jogou como lateral esquerdo. Então, pô, ele tem que ficar por ali, não é inverter as posições deles. E fez isso o jogo inteiro, não entendi, até agora não entendi. Por que ficou invertendo? Não, isso não facilitou o trabalho dos dois, não jogaram melhor por conta disso, e também não facilitou o desempenho dos laterais apoiando, tá? Não teve nada positivo na minha opinião. Mas o Janderson, independente da posição que ele tá jogando, pelo menos nos primeiros 3 jogos do Goianão, ele tem sido o diferencial do Atlético. E foi na jogada dele que saiu o pênalti no primeiro tempo, que mais uma vez foi errado, dessa vez pelo Haldney. O Shailon perdeu o pênalti no primeiro jogo, o Haldney fez no segundo jogo contra o Goiânia. E aí nesse jogo ele foi de novo pra cobrança e de novo perdemos, dessa vez pegou na trave. E assim, cara, vamos parar um tempinho aí, vamos fazer um treino de finalização no Atlético, porque tá difícil, cara, tá? O Ray Ramos ali é um bom finalizador, bota ele pra bater pênalti. O Daniel é o centroavante, bota o centroavante pra bater pênalti. Haldney é um volante. E ele nem tem característica de finalizador, como por exemplo era o Marlon Freitas, que finalizava de fora da área. Não é característica dele. Então assim, vamos colocar os pingos nos is direitinho aí, né? Porque não dá pra ficar improvisando. E pelo amor de Deus, bora treinar pênalti. Tá na hora de treinar a finalização, porque tá complicado, né? Tá complicado. E aí fomos pro segundo tempo, fizemos algumas mudanças, inclusive tenho que dar o braço a torcer. As mudanças que foram feitas eu gostei, com exceção da manutenção do Alejo em campo, que eu achei que ele poderia ter saído, mas foi recompensado, né? Ficou em campo e conseguiu fazer um gol numa belíssima falha do goleiro do craque. Ele finalizou forte, coisa que outros jogadores já deveriam ter feito durante o jogo, já que a bola tava molhada, o campo tava molhado, choveu lá em Catalão, então poderiam ter aproveitado disso, mas não, os caras não chutam de fora da área nem por decreto. Mas o Alejo aproveitou, finalizou e o goleirão aceitou, fazendo o 2-1 pro Atlético. E cara, era uma vitória que o Atlético sinceramente nem merecia, tá? O craque era melhor na partida.
Quando você fica mudando muitas peças em campo, você muda também como o time se comporta em campo. E isso aconteceu no primeiro tempo, isso aconteceu no segundo tempo e vai continuar acontecendo durante os jogos do Atlético até que seja feita uma estruturação para que seja mantido sempre uma base, uma espinha dorsal para o time na temporada. Ainda não tem. Não tem. Por exemplo, eu não acho que o Alejo deveria ser titular. Eu acho que o Arauz deveria ser titular no lugar do Alejo. Mas o Arauz tá voltando de uma contusão seríssima. Inclusive entrou, mas entrou apagado. O jogo já tava nos finalmente também, né? E aí temos a falha defensiva do Atlético, que vem acontecendo muito. Não só no gol, não só no pênalti que ocasionou o segundo gol do craque, mas durante todo o jogo. O Anderson saindo mal, os jogadores do Atlético não conseguindo sair da marcação alta do craque. Com todo respeito ao craque de Catalão, mas pô, o time desse tem que conseguir pelo menos sair do campo defensivo até o meio de campo, sem sofrer tanta pressão, tanta dificuldade pra trocar 2, 3 passes. Ou então, já que vocês têm dificuldade, zagueira logo, chuta pra fora. O Anderson foi sair no segundo tempo ali no meio, enfiou uma bola no meio do campo. O craque recupera, a bola volta na área e o Marcão, que tava fazendo uma boa partida, o Marcão inclusive, zagueiro, né, que jogou ano passado no Goiânia, que tava no Atlético agora, e é um bom zagueiro, tava fazendo uma partida boa, ele escorrega e derruba o jogador do craque, que é um pênalti claro, é um pênalti claro, indiscutível, e aí o jogador do craque vai lá e finaliza e cobra e bate muito bem, fazendo o 2-2 e sacramentando o resultado. Inclusive, como eu falei, o craque até merecia sorte melhor, teve chances para fazer o terceiro muito mais do que o Atlético teve para tentar vencer fora de casa. E esse resultado coloca o Atlético ali na meiuca da tabela. Tem seus 5 pontos, 2 empates e 1 vitória. Quer olhar o copo meio cheio? O Atlético não perdeu, mas não quer dizer também que esteja jogando bem, tá? Não tá jogando bem, não tá desempenhando um grande futebol. Também não esperava que tivesse, da forma como vem sendo escalado, a forma como vem sendo testado, literalmente, usando o estadual como laboratório, o que eu acho positivo, tá? Eu sei que tem torcedor que quer ganhar todo jogo, mas, cara, não funciona assim. Precisa de fato de um entrosamento, precisa de fato de um pouco de prática, né? Colocar um pouco o time pra jogar e testar a galera. E só tem o estadual. Vai testar a galera onde? Na Série B? Ou, sei lá, numa Copa do Brasil? Não, cara. É testar no estadual. Então, na minha opinião, o Guará está tendo uma decisão correta de rodar o time e principalmente de trazer jogadores da base, que é importantíssimo. O Atlético se tornou clube formador e agora ele pode, de fato, aproveitar a base que tem de maneira legal, ter um lucro em cima disso. E nós temos jogadores que podem ser aproveitados, como, por exemplo, o Almeida, que estava no banco, o Raí, que entrou no segundo tempo, inclusive fez um gol, mas acabou anulado por um impedimento que, sinceramente, eu não sei dizer se foi não, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas quanto a esse impedimento, mas, enfim, foi anulado, mas ele conseguiu jogar bem e, de fato, conseguiu participar das jogadas assim que entrou. Teve uma finalização fraquinha ali na primeira que tentou, mas, cara, é muito bom ver jogadores da base sendo aproveitados no Atlético e eu espero que isso continue durante o Goianão e que esses jogadores se firmem, que eles tirem o nervosismo, né, que é natural nas estreias, e eles se firmem pra, quem sabe, desempenharem bom futebol ali numa Série B, conseguirem despontar como jogadores promissores e, por que não dar um lucrinho também pro Atlético que cai bem, né? Quanto ao craque, cara, vai fazer uma campanha no Goianão, se seguir com o futebol que tá jogando, vai fazer uma campanha segura e, ó, é um candidato a vir forte para as fases decisivas do campeonato. Não venceu nenhuma, mas não deixou de jogar bem em nenhum jogo. Deixou escapar vitórias por finalização errada ou por boa atuação do goleiro, mas tá jogando bem. E com certeza, nas próximas rodadas, a vitória vai vir. Isso é natural, tá? Mas e aí? O que você achou desse jogo do Atlético? Tá desgostoso com esses empates ou tá curtindo essas mudanças? Tendo paciência? Lembrando que o ano passado foi a mesma coisa. Primeiras rodadas do Atlético não foi muito bem. Chegou a perder clássico pro Vila, que inclusive vai ser o próximo adversário. Então assim, o script tá muito parecido. Você acha que a gente vai conseguir manter esse script e brigar por um título? Ou esse ano a coisa tá indo pro saco, tá complicada? O que você tá achando aí do Atlético e as decisões dentro e fora de campo? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que
porque eu quero saber. E se inscreve no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E considere entrar no grupo de membros que mais cresce na internet, o Gader Futebol Clube. A partir de R$ 1,99 você entra no grupo mais democrático da internet, onde tem torcedores de tudo quanto é clube, com todo o respeito. É um grupo de futebol, ou seja, tem zoeira, tem piada, vai ter meme, figurinha, mas tudo no âmbito esportivo, nada no ponto pessoal. Tá? Inclusive lá nós colocamos notícias durante 24 horas por dia, notícias tanto de futebol quanto de outros assuntos importantes nacionais, internacionais. Estamos sempre compartilhando por lá informações. Além disso, tem comentaristas do YouTube, membros especializados em futebol para conversar com você. Inclusive eu estou por lá. É apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.